Fonoestilística, ou também conhecido como sons estilísticos, que, segundo Nilce Santana Martins, trata dos valores expressivos de natureza sonora observáveis nas palavras e nos enunciados. Fonemas e prosodemas, acento, entonação, altura, ritmo, constituem um complexo sonoro de extraordinária importância na função emotiva e poética. O nosso foco de hoje é um pouco sobre os sons estilísticos. É basicamente uma análise de uma propaganda em que a gente vai ver o som agindo de uma forma bastante interessante. Se você é assinante do canal aqui e já acompanha os nossos vídeos, com certeza você se lembra que tem um vídeo sobre a Coca-Cola, da propaganda da Coca-Cola, em que eu faço uma espécie de análise semiótica. Bem, é basicamente essa análise que nós iremos fazer hoje aqui. E se você não viu o vídeo da Coca-Cola, dá uma olhadinha aqui e depois você volta aqui. No livro Introdução à Estilística, da Nilce Santana Martins, a gente consegue ver ela fazer uma análise estilística e explicar sobre a estilística, tanto do som, tanto da frase, da enunciação e etc. Se a gente for focar no capítulo em que ela fala sobre a estilística do som, dos sons estilísticos, ela vai fazer uma análise bem aprofundada em poemas. Aí a gente vai ver aqueles assuntos que a gente já viu na escola, basicamente, que é a literação e etc. Hoje o que nós iremos fazer aqui é ver na propaganda de uma forma diferente como é que esse som é utilizado de acordo com os motivos e os objetivos da própria propaganda. Então o primeiro vídeo que nós iremos analisar hoje é o vídeo da propaganda da Caixa, que fala sobre poupança. Vamos dar uma olhadinha. Na hora de realizar, fale a língua do P, de poupança. Presente para pretendente? Poupe. Partiu praia, Paris, Pindamonhangaba? Poupe. Precisa pagar porta, pia, piso, prateleira, pedreiro? Poupe. Porque pessoas precavidas, prevenidas, planejadas, preferem poupar. Poupe para os próximos passos, para os pequenos planos, para proteger patrimônio, para as prioridades. Pensou poupança? Pensou Caixa. Pronto. Vamos partir do geral para o específico. Na perspectiva mais ampla, nós conseguimos ver que isso é uma propaganda de um banco, nós sabemos que é do Banco da Caixa, e que o assunto principal fala sobre poupança. Adentrando mais um pouco no conteúdo do vídeo, nós vimos que o narrador ele fala que na hora de realizar certa atividade, que nós sabemos que é a hora de poupar, ele manda nós falarmos a língua do P. Interessante que se nós formos ver a língua do P, é aquela que nós fazemos a divisão silábica e que na frente de cada sílaba nós acrescentamos a letra P. Basicamente é assim que acontece. Sendo que no vídeo ela vai acontecer de uma forma um pouco diferente. Como vocês viram, cada palavra que ele vai falando na frase, no seu enunciado, ela inicia com a letra P. E esse som da letra P, ele já simboliza, eu diria que ele está agindo como um signo aqui, apontando para um outro significado. Esse P que está sendo repetido, está sendo utilizado em todas as iniciais de cada palavra, ele vai agir como um signo para representar a poupança. Presente para pretendente? Poupe. Partiu praia, Paris, Pindamonhangaba? Poupe. Mesmo assim, eu acho que duas observações podem ser realizadas aqui. A quantidade de P's que são repetidas pode simbolizar ou pode indicar como signo a quantidade de investimento que eu vou fazer na poupança, do meu dinheiro que vai ser depositado dentro da poupança. Por isso essa repetição do P. Mas eu não vou muito seguir nessa linha não, eu gosto mais de utilizar a segunda. Se nós formos usar a definição de poupança, nós vamos ver que é aquele reduzir gastos. E quando nós falamos, nós utilizamos vários fonemas. Nessa propaganda, ele constrói todo o seu enunciado usando ele economiza um som, ele poupa um som, que é o som da letra P, em todas as palavras, durante todo o discurso. E isso eu creio, e eu quero saber a opinião de vocês, então põe aqui nos comentários também, se vocês concordam comigo, de que estilisticamente falando, ou melhor, fonoestilisticamente falando, a economia desse som, a letra P, aqui no caso, o fonema P, ele quer indicar como um signo, digamos assim, aquilo proposto pela própria propaganda, que é
a poupança. Ainda continuando com propaganda, nós conseguimos ver uma de um medicamento bastante famoso chamado Estomazil. Essa propaganda ela é antiga, ela não é nova, mas ela é bastante interessante porque o som específico do remédio efervescente, quando ele faz aquele som de S, esse som desse fonema S no discurso das pessoas, ele é prolongado. E eu vejo a manipulação desse som assim como um signo para representar justamente a eficácia daquele remédio. Vamos dar uma olhadinha. Contra azia e má digestão, Estomazil. Estomazil. azia com Estomazil, Passa. Má digestão. Com Estomazil. some. Estomazil. Não esqueça. Contra azia e má digestão, Estomazil. Ferveu, tomou? passou. Bastante interessante essa questão do S ser prolongado. Porque se nós formos observar o objetivo de uma propaganda, ele é convencer a gente de que aquele produto ele serve para aquilo que ele está sendo proposto. E o mais engraçado é que parece que fica marcado na nossa memória esse som do S. Então, toda vez quando a gente escuta, depois quando a gente assiste essa propaganda, é claro, a gente se lembra do produto Estomazil. É como se o S estivesse agindo como um índice, aqui falando semioticamente, apontando para o remédio. Vamos ver o que a Nilce Santana Martins fala. No capítulo Prosodemas ou traços suprassegmentais, no capítulo não, no tópico, quero dizer, ela fala no que diz acento de intensidade ou duração. Ela vai dizer, a duração, que não tem função fonológica no português, mas tão somente expressiva na língua escrita, pode ser marcada pela repetição dos grafemas. Então, no caso aqui, quando você vê aquele exemplo do go, em que o som do o ele é esticado. Inclusive, tem uma outra propaganda que faz justamente isso, que é uma propaganda da Sky. Vamos dar uma olhadinha. Fera, se você não tem Sky, alguém vai estragar o seu jogo. Você grita Gol antes com a tecnologia Sky HD de transmissão. 50% de desconto e instalação grátis. Ligue 4004 1111. O interessante dessas análises é que nós conseguimos perceber que a utilização do som dos fonemas, em que a gente aprende de uma forma na escola, de fazer aquela divisão silábica, a divisão fonêmica e etc., ela pode ser também bastante aproveitada se nós formos observar as coisas do mundo dito real, aqui onde nós estamos, e fazer uma análise desses sons, principalmente nas propagandas, porque lá o som ele é mais refinado, ele é mais pensado, ele é articulado, ele é manipulado para devidos fins. Aqui nós vimos a questão da propaganda da Caixa, que faz a poupança de um som, simbolizando para a gente aquilo que ele propõe na sua propaganda, que é o poupar. E dois comerciais em que faz o alongamento desse fonema no sentido de sua expressividade. Eu acho que o do Go ele é mais expressivo e o do Estomazil, o S, ele serve esse som como um índice, semioticamente falando, para apontar justamente para o remédio, para substituir ou para fazer a gente ter aquela memória, digamos assim, afetiva, de que aquele remédio, o Estomazil, ele serve muito bem. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e aguardo vocês no próximo vídeo.